Existe uma cena na adaptação cinematográfica de A Sociedade do Anel que está gravada na memória de quase todos nós. O grande pátio em Valfenda, as folhas de outono caindo, representantes de várias raças discutindo ali ferozmente, armas sendo empunhadas e no centro de tudo, um anel. É uma cena brilhante para o cinema, sem dúvida nenhuma. Mas eu ouso dizer que ela não captura a verdadeira magnitude do que Tolkien escreveu. Hoje nós vamos ter uma conversa longa. Vamos desconstruir o verdadeiro conselho de Elrond, exatamente como ele aconteceu no livro. E você vai perceber que aquilo não foi um debate caloroso sobre quem seria o herói da vez. Foi um encontro monumental de senhores, mestres de conhecimento, príncipes e guerreiros, onde o terror psicológico de Sauron, a traição e o peso do destino foram colocados na mesa. O primeiro grande equívoco, e a cultura popular nos ensinou, é a ideia de que Elrond convocou aquelas pessoas. No filme parece haver aí uma convocação política formal, mensageiros, delegações, uma cúpula diplomática. No livro, a realidade é muito mais estranha, e ouso dizer, muito mais filosófica. Quando Frodo acorda em Valfenda e finalmente se senta naquela varanda de pedra, ele encontra elfos de diversas regiões. Encontra Glóin, sim, o anão da montanha de Thorin, escudo de carvalho, e o filho dele, o Gimli, e encontra um homem vindo do sul, de vestes ricas, manchadas pela estrada, Boromir. Nenhum deles foi chamado, e Elrond deixa isso muito claro logo no início. Ele diz que todos vieram e se encontraram ali no momento exato, por acaso, e que não é assim, que eles, os que estão sentados ali, e nenhum outro, precisam agora encontrar conselho para o perigo do mundo. Preste atenção no que Tolkien está fazendo aqui. Ele está introduzindo a providência. Aquela reunião não foi um agendamento, foi o próprio tecido do mundo movendo as peças certas para o mesmo lugar, no momento exato em que a escuridão estava prestes a engolir tudo. E cada uma daquelas pessoas trazia, não uma solução, mas uma peça de quebra-cabeças de pesadelos. Guarde essa ideia, eu vou voltar a ela no fim. Antes de falar do Um Anel, o conselho precisa ouvir como o mundo lá fora está desmoronando. E o primeiro a falar é Glóin. A história que ele traz destrói qualquer ilusão de que Sauron seja apenas um olho de fogo sem inteligência. No livro, Sauron é um político formidável. Ele é mestre da coerção e do terror psicológico. Glóin conta sobre Balin, sobre a expedição que partiu para retomar Moria há quase 30 anos. O entusiasmo do começo e depois o silêncio. 30 anos de silêncio, mas a parte mais assustadora do relato do anão não é sobre os goblins, é sobre um mensageiro. Cerca de um ano antes daquele conselho, um cavaleiro surgiu na calada da noite, diante dos portões da Montanha Solitária. Ele trazia uma mensagem direta de Mordor para o rei Dain. E agora repare na genialidade perversa de Sauron. Ele não ameaçou com exércitos, ele ofereceu amizade. Ele prometeu devolver aos anãos 3 dos 7 anéis. 3 dos anéis que os pais daquela raça possuíram outrora. E que os anãos vinham perdendo um a um havia séculos. A única coisa que ele pediu em troca, e ele mesmo chamou aquilo de uma pequena prova de amizade, era informação sobre um ladrão. Um ladrão de uma terra chamada Condado, que teria roubado um anel. Segundo o mensageiro, o menor e menos importante dos anéis. Uma bagatela que Sauron por acaso apreciava. Entregue esse detalhe sem importância e Moria será de vocês para sempre. Dain não cedeu. E aqui vem o detalhe que muita gente esquece. O mensageiro voltou. Voltou uma segunda vez e uma terceira vez. E na última visita, quando a hesitação de Dain ficou clara, a voz doce virou um silvo de serpente. E ele avisou que a resposta precisava vir antes do fim do ano. Não foi um susto, foi uma pressão que se repetiu e que se aproximava. Isso nos ensina alguma coisa muito profunda sobre como o mal opera, tanto na literatura clássica quanto na nossa própria história. O mal raramente se apresenta com uma espada desembainhada no primeiro encontro. Ele se veste de acordo razoável, de troca aparentemente justa. Ele encontra exatamente a fraqueza certa e oferece exatamente o que aquela fraqueza pede. Ele não te obriga a nada, ele te convida. Depois de ouvir sobre a ameaça no norte, Elrond conta a história do Um Anel. E vale notar uma coisa que o filme não tem como transmitir. Elrond não está recontando uma lenda antiga que ele leu em algum lugar. Ele estava lá. Ele marchou na Última Aliança. Ele viu Isildur cortar o anel da mão de Sauron.
e viu Isildur se recusar a destruí-lo quando teve a chance. O homem que preside aquele conselho é uma testemunha ocular do erro que colocou todos ali. E é no meio dessa narrativa que Boromir interrompe. Nós costumamos julgar Boromir com dureza, mas pense por um instante na carga que aquele homem carrega. Ele é o herdeiro do regente de Gondor, a única linha de defesa física que impede Mordor de varrer o mundo dos homens. E ele viajou 110 dias. 110 dias completamente sozinho, atravessando perigos que ele nem sabia nomear, apenas para tentar encontrar um lugar que ele não tinha certeza se existia. E ele não foi impedir exércitos, ele foi impedir a interpretação de um sonho. Boromir conta que, na véspera de um ataque brutal, um ataque que tomou de Gondor as defesas além do rio e que trouxe consigo um poder que eles nunca tinham sentido antes. Algo que alguns disseram ter a fórmula de um grande cavaleiro negro sobre a lua. Um sonho perturbou o irmão dele, Faramir, e depois perturbou o próprio Boromir, uma única vez. Uma voz falava de uma espada que foi quebrada, guardada em ladres. Dizia que haveria conselhos mais fortes que os feitiços de Morgoth, que a perdição de Isildur despertaria e que o pequenino se apresentaria. E aqui tem um detalhe que quase ninguém comenta. O sonho veio para Faramir muitas vezes e para Boromir apenas uma. Faramir queria fazer a viagem. E foi Boromir quem tomou a missão para si, alegando que a estrada era perigosa demais. Pensa no que isso significa para tudo que vem depois. O irmão errado foi. E quando Aragorn se revela, quando ele coloca sobre a mesa os fragmentos de Narsil e assume ser o herdeiro de Isildur, o choque de Boromir é palpável. Ele duvida, e a dúvida dele é razoável. Como pode um homem vestido de trapos, um guardião do norte, que passou a vida em pântanos e florestas, ser a salvação que o grande reino de Gondor esperou por quase 1000 anos? E é em resposta a essa dúvida que Bilbo, ofendido em nome do amigo, se levanta e recita um dos poemas mais conhecidos da obra. Nem tudo o que é ouro fulgura. Esse poema não é apenas sobre Aragorn, ele é sobre a natureza das virtudes que importam, a nobreza verdadeira, a força de caráter verdadeira, não precisa de coroa brilhante, nem de vestimenta de seda. Ela sobrevive no exílio, no frio, na sujeira, sem plateia e sem título. A liderança real se forja na humildade e na disposição de servir, nunca na aparência do poder. Se as notícias já pareciam ruins, o conselho ainda precisava ouvir Frodo. Relutante, o Hobbit narra a fuga aterrorizante do condado até Valfenda. E então os olhares se voltam para Gandalf. Todos querem saber a mesma coisa. Por que o mago se atrasou? Por que ele deixou Frodo sozinho? É neste ponto que a esperança dentro daquela varanda quase se apaga. Primeiro, Legolas se levanta. E vale dizer que no livro, Legolas não está ali para compor cenário. Ele é o mensageiro do reino do pai dele. Ele se levanta visivelmente constrangido para relatar que Sméagol, o Gollum, escapou da prisão na Floresta das Trevas durante um ataque de orcs. O rastro do anel está solto no mundo e ninguém sabe para onde ele foi. E então Gandalf conta sobre Isengard. Ele conta que foi buscar o conselho de Saruman, o chefe da própria ordem dele, o líder do Conselho Branco, e descobriu que o poço de sabedoria a que ele foi beber estava envenenado. Saruman não era mais aliado. Saruman agora queria o anel para si. E ao narrar a própria prisão no topo da torre de Orthanc, Gandalf entrega ao conselho a imagem do isolamento absoluto. O maior sábio da Terra-média, preso numa plataforma de pedra nua, no frio, sem poder fazer coisa alguma, enquanto o mundo marchava para a ruína lá embaixo. Agora some tudo isso. O maior guardião da Terra-média traiu a todos. O prisioneiro mais perigoso do mundo escapou. Os anãos estão sob ameaça direta e crescente. Gondor sangra todos os dias. E a sombra em Mordor já tem forma outra vez. Entenda a magnitude do que aquilo era. Não era um conselho de guerra para decidir como vencer. Era uma reunião para decidir como adiar o extermínio. E eles discutem as opções uma a uma. Entregaram o anel a Tom Bombadil? Gandalf explica que o anel não tem poder sobre ele, mas que ele também não compreenderia a importância daquilo. Provavelmente perderia o anel, ou jogaria fora, por achar aquele objeto uma tolice sem interesse. Jogá-lo no fundo do mar? Gandalf lembra que há muitas coisas nas águas profundas, e que mares e terras mudam. Uma era passa, outra chega, o fundo do mar vira montanha, e um dia aquilo volta. Escondê-lo em Valfenda? Elrond responde sem rodeios que a casa dele não resistiria.
se Sauron viesse buscar. Mandá-lo para o oeste, para além do mar, não seria permitido. Aquele problema nasceu na Terra-média. É na Terra-média que ele precisa ser resolvido. E Elrond, com tristeza de quem viveu eras suficientes para ver a mesma tragédia se repetir várias vezes, chega à única conclusão possível, e ela é um paradoxo. O caminho que parece mais seguro deve ser evitado, justamente porque parece seguro. A única esperança, se é que se pode chamar aquilo de esperança, é seguir a estrada cega na direção do perigo. É caminhar para dentro do abismo. O anel precisa ir para o fogo onde ele foi feito. E é exatamente aqui que acontece a diferença mais gritante entre o filme e o livro. Não há briga nenhuma, ninguém levanta a voz, não há machado sendo estilhaçado, não há grito de raiva, não há elfo e anão se ofendendo. Quando Elrond diz que o anel precisa ir para Mordor, o que acontece é silêncio. Um silêncio denso, longo e muito pesado. Por que silêncio? Porque todos ali, elfos, anãos, magos e homens, entendem perfeitamente o que acabou de ser dito. Aquilo é uma missão suicida. Pedir para alguém levar o anel a Mordor é pedir para que essa pessoa abra mão da própria vida por um bem maior, sem nenhuma garantia de que vai funcionar. E ninguém pode pedir isso a outra pessoa. E aí acontece uma coisa que o filme cortou inteira, e que eu acho que é a mais bonita do capítulo. Bilbo se levanta. Bilbo, com 128 anos de idade, se levanta naquele silêncio e diz que supõe que vai ter que se preparar para outra viagem. Um velho oferecendo levar o anel a Mordor, porque ninguém mais estava falando. Elrond recusava, com toda a delicadeza do mundo, mas recusava. Aquela parte da história do Bilbo terminou e ele não pode voltar atrás. E então Frodo fala. Ele não salta para a glória. O texto de Tolkien é muito específico sobre isso. Frodo estava tomado por um desejo enorme de simplesmente ficar, de descansar em Valfenda, ao lado do Bilbo, em paz. Ele fala com um esforço imenso, contra o próprio pavor. Ele diz que levará o anel, embora não conheça o caminho. E agora eu preciso que você repare na frase seguinte, porque é a razão de eu ter começado este vídeo falando de providência. Tolkien escreve que Frodo ouviu as próprias palavras com espanto, como se outra vontade estivesse usando a voz pequena dele. Pense no que ele está fazendo ali. A escolha é inteiramente livre. Ninguém pediu, ninguém impôs, ninguém sequer olhou para o Frodo. E ao mesmo tempo aquilo foi ordenado desde o começo. É exatamente o que Elrond disse na abertura do conselho horas antes. Tolkien não resolve esse paradoxo. Ele o coloca em cena inteiro e deixa você olhando para ele. E Elrond confirma o que estava em jogo. Ele diz que aquele fardo é tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outro. Que ele não o impõe a Frodo, mas que, se Frodo o aceita livremente, então a escolha está certa. O sacrifício verdadeiro não pode ser ordenado. Ele precisa ser escolhido livremente por amor ao mundo que se quer salvar. E Elrond acrescenta que aquela é a hora do povo do condado, que eles se levantam dos campos tranquilos deles para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Os sábios não previram, os guerreiros não conseguiriam realizar. São as mãos pequenas que movem as engrenagens da história. As pessoas comuns, movidas por dever e por teimosia, que fazem aquilo que ninguém pediu, porque alguém precisa fazer. E é aí que entra o Sam. Sam estava sentado no chão, num canto daquela varanda, o conselho inteiro, e ninguém tinha reparado que ele estava ali. Quando ele ouve que Frodo vai partir, ele salta indignado, recusando-se a deixar o patrão ir sozinho. Um jardineiro que ninguém tinha visto, no meio da mais densa discussão sobre o destino do mundo. Repare que a história não precisou escondê-lo para que ele passasse despercebido. Bastou que ele fosse considerado irrelevante. E assim, depois de várias horas, o verdadeiro conselho de Elrond chega ao fim. E vale notar uma última diferença. Ao contrário do cinema, a Sociedade do Anel não se forma naquele momento. Ninguém dá um passo à frente dizendo, você tem a minha espada. O conselho termina apenas com a certeza sobre Frodo e Sam. Os outros 8 seriam decididos ao longo dos 2 meses seguintes. Quando você lê esse capítulo inteiro, você não está consumindo apenas fantasia. Você está lendo a filosofia moral e uma tese sobre como o mundo funciona. A tese de que, nos momentos de maior escuridão, a salvação raramente vem de grandes exércitos. Ela vem da coragem silenciosa de quem aceita o sacrifício que a vida colocou na frente. Agora eu quero passar a palavra para você, que teve a paciência de mergulhar nessa reflexão comigo até aqui. Qual detalhe desse conselho, dos que o filme deixou de fora, você acha que fez mais falta?
A diplomacia aterrorizante do mensageiro de Sauron? O sonho que veio para o irmão errado? O Bilbo se oferecendo no meio do silêncio? Ou a frase sobre a voz do Frodo não parecer inteiramente dele? A caixa de comentários é nossa, registre a sua leitura e vamos debater com profundidade e respeito. Se esse conteúdo tocou a sua mente de alguma forma, deixe o seu like e considere se inscrever aqui no canal. A nossa jornada pela literatura e pela Terra-média está apenas começando. Namarie, e que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.